Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez estamos aqui para concluir, esse pequeno estudo sobre o livro de Enoque, falando sobre o dilúvio na visão de Enoque. O que aconteceu antes do dilúvio, Que a Bíblia ela não entra em detalhes, mas o livro de Enoque ele dá os detalhes sobre o acontecimento, o que estava acontecendo, quais eram as pessoas envolvidas nesse momento difícil da humanidade na época, que não foi fácil, não foi só somente, vamos dizer assim, jogar água e dar o dilúvio, não. Existiam muitos processos, existiu, vamos dizer assim, algo que envolvia muito mais além do que matar aquelas pessoas pelos seus pecados, não é verdade? Então, nessa manhã nós vamos estar concluindo somente essa parte. O livro de Enoque ele continua falando mais a respeito do próprio livro, e das próprias pessoas. E faz também menções ao período de hoje, por incrível que pareça, tá certo? Bem, mas hoje eu vou começar lendo algo que está na Bíblia, que você pega aí a sua Bíblia, está escrito em Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Tá bom? Então, pega a Bíblia aí e vamos estar lendo esse capítulo 7, versículo 9. Se não para a memória, é 9. Daniel 9 e 10. Capítulo 7, 9 e 10. Mas eu pediria a você, e quero agradecer a você que já se inscreveu no canal, que já ativou o sininho, tá? Que tem comentado, tem compartilhado, muito obrigado, tá certo? Muito obrigado mesmo. E você que está chegando no canal, que abriu pela primeira vez, desde já, eu quero pedir a você humildemente que venha aqui nesse nomezinho vermelho que tem aí embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho, comente, compartilhe, certo? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Pedro Ideilton. Então, está falando sobre o dilúvio na visão do livro de Enoque. E depois nós vamos falar sobre alguns livros, outro livro sobre muito interessante, que fala sobre a infância de Jesus. Alguma coisa a respeito desse assunto nos livros apócrifos, tá certo? Então, vem comigo, se inscreva no canal para você não perder nada em relação a esse assunto. Vamos lá, pegou sua Bíblia? Vamos ler aqui no livro de Daniel, que eu falei, capítulo 7, versículo 9 e 10. Diz assim: Continuei olhando até que foram postos uns tronos. E um ancião bem idoso, se é assim, bem idoso, Um ancião já podia definir como um idoso, E um ancião bem idoso se assentou-se, as suas vestes eram brancas como neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima, e o seu trono era de chama de fogo, e as rodas deles eram como ardente, e um rio de fogo manava e saía diante deles. Milhares de milhares serviam, e milhares de milhares estavam diante dele, e ele se assentou para julgar, e os livros foram abertos. Se você prestar atenção, se você que está chegando agora no canal, nos vídeos passados, eu falei a respeito desse texto aqui, praticamente, no livro de Enoque. E hoje nós vamos dar uma pincelada sobre esse ancião, tá certo? Os anciãos de dias, que está aqui em Daniel, e que se encontra também no livro de Enoque, que é interessante isso. Então, você fica com a Bíblia aí, Daniel capítulo 7, versículo 10 e 9. Deixa eu ver aqui, é isso mesmo, Você fica aí e nós vamos ler depois novamente, tá certo? Nós vamos ler novamente esse texto aqui, para a gente poder acompanhar algumas coisas em relação ao livro de Enoque, tá bom? Então, você viu que eu li lá em Daniel, capítulo 7, versículo 9 e 10. Veja bem, aqui vamos falar dos personagens, que foi escolhido, que é o Messias. Diz assim, e presta bem atenção, e o chefe dos dias, ou o ancião de dias, que aparece em Daniel, capítulo 7, versículo 9 e 10, e parece representar Deus, É um pouco confuso que Enoque veja personagens do futuro, tá certo? Pode ser, deixa eu ver aqui o negócio, pode ser
porque é uma nota, certo? Pode ser que as sentinelas, tentando mostrar isso a Enoque como um drama teatral, para que ele pudesse ver e perguntar ao mesmo tempo, era, sem dúvida, uma diretriz intencional não dar os nomes reais para os que os leitores, que no nosso caso, diferente em período diferente, tá certo? Se referia a Jesus, mas muito período tem um escolhido. Veja bem, aqui, esse livro de Enoque, nós podemos começar a perceber que tem algo muito, muito forte mesmo para nos apresentar aqui e nos ensinarmos, não é verdade? Então vamos lá. Diz assim, o Sheol, que é mencionado também, né, na Bíblia, é que é alcançado, pode referir-se também às 12 vezes 12 mil preditos que sobreviveriam ao apocalipse bíblico, né? Falando sobre o que? Aqueles 12 mil, aquelas várias pessoas que nós lemos agora no Daniel, capítulo 9, 10, né? Falando sobre isso. As montanhas. Não, é muito importante você que está chegando agora, você, poxa, tá uma enrolada só. Não, é muito importante que você leia ou que você veja os vídeos anteriores. São 11º vídeo, é esse aqui. São 11 vídeos para trás. Esse mais 10. Por quê? Porque é um estudo. Você vai acompanhando. Então você vai acompanhando aos poucos, tá certo? E vai fazendo anotação. E vai fazendo comentário, alguma pergunta aqui embaixo do vídeo, para que eu possa responder a você. Então vamos lá. Sobre aqueles que negam o nome da moradia dos santos e o do Senhor dos Espíritos, não subirão aos céus e nem virão sobre a terra. Tal será o destino dos pecadores que negaram o nome do Senhor dos Espíritos, que serão desta maneira preservados para o dia da aflição e angústia. Você vê que desde o livro de Enoque, que se fala que haverá uma punição para aqueles que não têm, vamos dizer, Jesus como único e suficiente Salvador, ou aquele que naquela época, Jesus não estava naquela época, aquele que não adorava o Elohim, o Jeová, né? Então, aqueles que não adoravam o Criador dos céus e da terra, esses aí já têm um lugar separado para a sua punição, tá certo? Porque naqueles dias, o escolhido, né, para a nossa época, Jesus, se assentará no trono da glória e escolherá as suas obras. E seus lugares de descanso serão incontáveis, e seu espírito se fortalecerão. Quando virem o meu escolhido, e aqueles que invocarem o nome do santo e glorioso nome. Vou repetir, aqueles que invocarem meu santo e glorioso nome, naquele dia eu farei meu escolhido habitar em seu meio. Eu transformarei os céus e farei uma eterna bênção e luz. Você está acompanhando aqui como ele está falando aqui já para nós hoje. Estamos saindo, vamos dizer assim, de um dilúvio, tá? Da destruição, mas Deus já está levando Enoque a pensar lá na frente, tá certo? Então, quando ele diz aqui, naquele dia, eu farei o meu escolhido habitar em seu meio, e eu transformarei os céus, e eu farei uma bênção, e eu farei uma eterna bênção e luz, e eu transformarei o chão seco, e eu farei uma bênção, e eu farei meus escolhidos habitarem nele, mas aqueles que cometerem pecado e mal não colocarão seus pés sobre eles. Mas veja bem, você está entendendo aí? Ele mescla entre o novo e o futuro. Porque o novo era o quê? Era a destruição da terra através do dilúvio para aqueles que não tinham reconhecido o nosso Deus como o grande e poderoso Salvador da humanidade e obedecê-lo, né? Eu transformarei o chão seco
e o farei uma bênção. Ou seja, Deus iria transformar. Porque, na verdade, Deus ele não queria destruir a terra e nem queria salvar somente Noé e sua família. Não. Ele queria salvar a humanidade. Mas só que aquela humanidade não queria e não quis ser salvo. Você percebe por a leitura que nós estamos vendo. E hoje é a mesma coisa. Hoje nós pregamos um Messias, um Mashiach, um Yeshua, que veio para salvar a humanidade e a humanidade não quer receber. Até o mesmo seu povo, Jesus diz, eu vim para os meus e os meus não me aceitaram. Você percebe por aí como é difícil isso, né? Pois eu vi e satisfiz com paz os meus justos, a meus justos, e os coloquei diante de mim. Mas para os pecadores o meu julgamento está perto, para que eu possa exterminá-lo da face da terra. Percebeu aí que irmão, estamos vivendo essa mesma linha de que houve o dilúvio, a mesma linha. E ali eu vi alguém que tinha uma cabeça idosa. Você viu que eu li há pouco tempo lá em Daniel? E sua cabeça era branca como a lã. Que eu li há pouco tempo, Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10. E com ele estava o outro ser, cujo semblante tinha aparência de um homem, e a sua face estava cheia de graça, como um dos santos anjos. E eu perguntei a um dos santos anjos, que foi comigo e mostrou-me todos os segredos a respeito daquele filho do homem, quem era e de onde era, e por que ele ia com os anciãos de dias. E ele respondeu e disse, este é o filho do homem, quem tem justiça e com quem habita a justiça. E ele revelará todos os tesouros do que está oculto, pois o Senhor dos Espíritos escolheu, através da retidão, seu destino sobrepujou todos os outros diante do Senhor dos Espíritos para sempre. E este filho do homem, quem tu viste, erguerá os reis e os poderosos de seus assentos. Olha só. E os seus fortes, seus tronos, afrouxará, e as rédeas dos fortes, e quebrará os dentes dos pecadores. Jesus veio para isso. Jesus veio para isso, não para quebrar os dentes, mas ele veio para escolher aqueles que eram abatidos, vamos dizer, como escolher aquelas pessoas que verdadeiramente estão buscando a presença de Deus, buscando a presença do Pai, buscando a Deus para a salvação, e aqueles que não vêm, podendo ser rei, seja lá quem for, se não aceitar, se não tiver Jesus na sua vida, esses passará pelo quê? Pelo julgamento. Vamos lá. E ele derrubará os reis dos seus tronos, os seus reinos, porque eles não exaltam e o louvam, nem humildemente admitem, porque quem seus reis foram concedidos a eles. E ele abaterá o semblante dos fortes, e o encherá de vergonha e escuridão será sua moradia, e vermes serão o seu lugar de descanso, e não terão esperança de levantar-se dos seus lugares de descanso, pois não exaltam o nome do Senhor dos Espíritos. Você vê a punição, né? Você vê a punição que vai ser. É incrível como as pessoas não conseguem perceber isso. A punição que virá sobre este povo, que são rebeldes a Deus. E as pessoas não vejam. Naquela época também era a mesma coisa. Não foi diferente não, viu? Foi diferente não. E esses são os que julgam as estrelas dos céus, levantam suas mãos contra o Altíssimo, maltratam o chão seco e habitam nele. E todas as suas ações manifestam iniquidade, e o seu poder tem como base sua riqueza, e a sua fé está nos deuses que fizeram com suas mãos, e negam o nome do Senhor dos Espíritos. Ou seja, novamente se encaixa o que? A idolatria, que naquela época também era muito forte mesmo. Não era fácil não, naquela época era a mesma coisa, o diabo sempre tem colocado substituto para Deus. Mas nosso Deus, ele é único, exclusivo, e eu e você precisamos estar em adoração a ele. E serão retirados das casas de sua congregação e dos fiéis que confiam no nome do Senhor dos Espíritos. Naqueles dias,
A oração do justo e o sangue do justo deverão ter ascendido da terra para diante do Senhor dos Espíritos. Está lembrado? A Bíblia fala sobre isso, que clamor da terra, o clamor do povo chega ao Senhor. Naqueles dias os santos que habitam nos céus acima se reunirão com a sua voz e suplicarão a oração e louvarão, agradecerão e bendirão em nome do Senhor dos Espíritos, por causa do sangue do justo que foi derramado e por causa da oração do justo, para que ela possa não acessar diante do Senhor dos Espíritos, para que a justiça possa ser feita a eles e que a sua paciência não precise durar para sempre. Naqueles dias, vi o ancião de dias, quando se assentava no trono de sua glória, e os livros dos vivos foram abertos diante dele. Toda a sua hostes que habita nos céus, acima, e seus cavaleiros estavam diante dele. Vocês perceberam que lá em Daniel, eu li isso. Há pouco tempo eu li isso em Daniel, que tá aqui escrito no livro de Enoque. Você percebe a semelhança? Você percebe que isso se encaixa? Ah, pastor, então você quer dizer que esse livro de Enoque, ele pode ser inspirado? Não estou dizendo isso. Esse livro de Enoque não é inspirado. É um livro apócrifo e que é um livro, para mim, na minha visão, histórico. Tá certo? Então, e os corações dos santos estavam cheios de alegria, porque o número de justos tinha sido alcançado e a oração do justo tinha sido ouvida e o sangue do justo não tinha sido solicitado diante do Senhor dos Espíritos. Naquele lugar, eu vi a inesgotável fonte da justiça e muitas fontes de sabedoria circundavam e todos os sedentos bebiam delas e eram cheios com sabedoria e suas moradas eram como os justos e santos escolhidos. Naquela hora, aquele filho do homem foi chamado na presença do Senhor dos Espíritos e seu nome apresentado ao ancião de dia. Mesmo antes que o sol e as constelações fossem criados, antes que as estrelas do céu fossem feitas, seu nome era pronunciado diante do Senhor dos Espíritos. Você entendeu aí? Pegou aí? Esse aqui era Jesus, o Yeshua, o Messias, o Filho do Deus, já existia antes de tudo, juntamente com o Pai. E ele será um sustento para os justos e os santos, para que possam se apoiar nele e não cair. E ele será a luz das nações, e ele será a esperança daqueles que sofrem em seus corações. Ele é a luz. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. É, meu filho, você vê que você percebeu aí como essa situação já vinha desde tanto. Todos aqueles que habitam no chão seco se prostrarão e adorarão diante dele, e bendirão e louvarão, celebrarão com salmos o nome o Senhor do Espírito. E por isso ele foi escolhido, oculto diante dele, antes que o mundo fosse criado para sempre. Amém? Então, Jesus, falando um pouco aqui de Jesus, já trazendo para a gente, percebe-se que ele foi um escolhido diante de todas as coisas. Mas como eu não quero entrar, vamos dizer assim, nessa questão, no Messias agora, porque nesse momento, nós vamos ler aqui, na Bíblia que está escrito aqui, o fim de quem? Da terra, lá em Gênesis. E fala justamente sobre isso. Lá em Gênesis já vem essa situação. Aí veja bem, vamos lá para o capítulo 6, certo? Capítulo 6 de Gênesis. Versículo 9, diz assim. Eis, diz aqui, no capítulo 6, versículo 9, diz assim, esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheio de violência. Não foi o que ele está lendo há pouco tempo? Ao ver como a terra se corromperá
pois toda a humanidade havia corrompido sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, e eu destruirei a terra. Não é isso que nós estávamos lendo no livro de Enoque? Que se você não percebeu isso, você terá que voltar aos outros vídeos. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividir-a em compartimento e revestir de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça um teto, um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral da arca e faça um andar superior e um médio e um inferior. Já pensou isso? Aí ele fala o seguinte, que vai lá para o que vem do lado do livro de Enoque. E eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida, e tudo que há na terra perecerá. Mas como você estabelecerei a minha aliança, você encontrará na arca com seus filhos, você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-lo vivo com você. Então você percebe que aí, meus amados irmãos, concluindo aqui, que Deus enviou os animais para a arca. Foi Deus que saiu trazendo todos os animais para entrar na arca. Noé não foi atrás dos animais, não. Noé não foi atrás dos animais. Já não saiu feito um maluco atrás dos animais, não. Foi Deus que escolheu e foi Deus que trouxe. Não é assim conosco. A palavra de Deus fala o seguinte, que não foi vós que me escolhesse, foi eu que vos escolhi. Deus nos escolheu para que vá e dê fruto, que esse fruto venha a permanecer. Amados, eu concluo esse estudo que nós tivemos, que Enoque, certo? Que andou com Deus, tá certo? Esse Enoque que andou com Deus, porque existe outro Enoque, que é o Enoque, filho de Caim, certo? O filho de Caim, Caim também teve um filho chamado Enoque, mas esse pereceu. Deus tem um Enoque verdadeiro, existe o Enoque falso, que é filho de Caim, e existe que andou com Satanás, e tem o Enoque que andou com Deus. E Enoque que andou com Deus prevaleceu. Da linhagem de Enoque nasceu Noé, e Noé simplesmente salvou, vamos dizer assim, a humanidade, né? Que através dele houve continuação da humanidade. Então, que nessa manhã possamos, eu e você, entender que Deus quer que nós continuemos a pregar o Evangelho, a falar do amor de Cristo, a dizer para a humanidade, olha, Jesus está voltando e quer salvar você. Aceite ao Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Confia nele, não importa o que você esteja passando, continue confiando, porque Jesus te ama e quer te salvar. No próximo estudo, nós estaremos falando sobre a infância de Jesus. Ah, pastor, na Bíblia não fala sobre isso, não. É verdade. Nós estaremos falando sobre a infância de Jesus com os livros apócrifos. Você vai achar muito interessante essa infância de Jesus. Você, não acredito. Bem, assista os vídeos, vem aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, porque amanhã, quando nós começarmos, o YouTube irá notificar você que o estudo foi iniciado. Então, que Deus abençoe você. Até amanhã, em nome de Jesus.